Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Olha só, no Flamengo o assunto nas últimas semanas tem sido esse cara aqui. Já são 2 semanas praticamente monotemáticas no Flamengo. É Pedro daqui, Pedro de lá, Pedro sai, Pedro fica. É normal que outro time vão querer ele, ainda mais que ele fica bastante no banco. Jogador como ele sempre vai ser sondado. No final das contas eu vi que era só uma especulação, um interesse do Palmeiras nele. Interesse que virou proposta. O Flamengo recusou. O atacante tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, mais de 550 milhões de reais. O assunto negociação do Pedro cresceu ainda mais neste início de temporada por causa de 2 ausências dele em momentos importantes. Ele não entrou contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca e contra o Atlético Mineiro na Supercopa do Brasil. Por outro lado, jogou os clássicos contra Vasco e Botafogo e está com números próximos de um dos grandes ídolos do clube. Gabigol jogou 8 partidas nesta temporada, 7 como titular. Pedro disputou 7 jogos, 5 como titular. A maior diferença está nos minutos em campo e nos gols. 741 minutos para o Gabigol, que já marcou 6 vezes, e 428 minutos para o Pedro, que já fez 3 gols. Em 2021, o atacante sofreu com lesões e atuou bem menos do que gostaria. Mesmo assim, fez 18 gols e mostrou a importância que tem para o elenco. Entrou, inclusive, na pré-lista de Tite, de 40 jogadores, para os últimos 2 jogos da seleção nas eliminatórias, mas ontem não foi convocado. Você tem atletas de alto nível que eles vão se confirmando, eles vão se afirmando, eles vão se consolidando. A gente tem que estar com aberto, senão fica um preconceito. E preconceito eu luto contra ele. Hoje, o Flamengo, já classificado para a semifinal do estadual, enfrenta o Bangu na última rodada da Taça Guanabara. É a reabertura do Maracanã com um novo gramado e todos os ingressos vendidos. Ou seja, Pedro, tá tudo aberto. Seja com a camisa rubro-negra, seja com a mais vitoriosa do mundo. Tá tudo aberto. Como é bom, né, ter o Maracanã de volta. O Paulo Souza, que é o técnico português do Flamengo, vai fazer a estreia dele no Maracanã. E aí ele foi a uma rede social e fez um post ali dizendo o seguinte, ó: o coração está batendo mais forte, positiva ansiedade de entrar no Maracanã pela primeira vez e sentir a energia, a intensidade da paixão da nação rubro-negra. Maracanã, templo do futebol, do milésimo gol de Pelé, palco de conquistas históricas do Flamengo, onde Zico é o maior artilheiro. Me sinto privilegiado por trabalhar neste clube e viver emoções como essa, que possamos ter muitos momentos inesquecíveis no maior do mundo e que nossas alegrias sejam proporcionais ao seu tamanho. E aí, né, nessa esteira de notícias sobre o retorno do Maracanã, a gente teve, né, a notícia dos ingressos que se esgotaram em 2 dias, e aí tem um dado muito interessante, que é o seguinte: foram 57.500 ingressos colocados à venda, e isso garante ao Flamengo o melhor público desde a volta da torcida aos estádios do Brasil, né, que aconteceu em julho de 2021. Tinha algumas limitações de capacidade. Exato, né, a questão ali dos protocolos da pandemia. Esse número vai superar os 47.032 pagantes que foram registrados na vitória sobre o Corinthians em 17 de novembro do ano passado. E tem um detalhe também, né, que o Flamengo fez uma promoção, ingresso mais barato a R$12, então isso acabou também facilitando, assim, né? O Flamengo tem no Maracanã um histórico de comparecimento elevadíssimo. O que torna isso mais notícia é porque o campeonato estadual, num jogo já sem valor, em circunstâncias normais, esse não seria um jogo com esse nível de apelo. Mas aí, ao mesmo tempo, você tem uma demanda reprimida é a primeira vez no ano que o Flamengo vai se exibir no Maracanã. Uhum. E aí você tem essa atração toda. E temos aqui a honra de conversar com o Petkovic, que pode falar melhor do que ninguém sobre o que é jogar no Maracanã. Exatamente, no Maracanã lotado, né? E até para a gente ter a dimensão do que representa esse posto do Paulo Souza, né? Porque realmente é um marco para ele, né? Essa estreia no Maracanã com ingressos esgotados. Não, claro, volta o palco da casa do Flamengo, né? E o palco é um dos melhores palcos mundiais. Para mim foi o melhor, né? Independente que
oportunidade de jogar no Santiago Bernabéu. Mas é um palco onde foi minha casa, teve o privilégio de fazer um dos gols mais bonitos do estádio, né? Então, acho que a volta é essa. Espero que o gramado ficou como estão falando, tá dizendo que ficou muito, muito bom. Então, veremos, né? Agora contra o Bangu. Agora, logicamente que entusiasmo que está demonstrando o Paulo Sousa, para mim, totalmente compreensível. Acho que é bom que ele tocou nesse assunto. Que realmente esse palco é fantástico e quem tiver possibilidade de trabalhar lá, não só de assistir e de ir lá ver, mas de trabalhar, de jogar, de estar lá fazendo espetáculo, é maravilhoso. Sensação totalmente diferente. A gente está vendo as imagens aí do gramado, né? Só para a gente explicar, esse é um gramado híbrido, né? Então, 90% grama natural, 10% grama sintética. E o CEO do Maracanã, o Severiano Braga, ele disse que o diferencial dessa vez, né, do Maracanã, é que a grama foi plantada no próprio solo do estádio, né? Porque antes a gente tinha aqueles rolos que eles chamam até de rocambole, né? Que vinha aquele rolo gigantesco com a grama e ela tinha que ser plantada ali. Então isso acabava dificultando um pouco, né? A grama, como eles falam, a grama de pegar ali, de ficar realmente... Era como trazer um tapete e colocar. Exato, e colocar ali. Então agora não, agora tudo foi plantado ali no próprio solo do Maracanã, então a expectativa é de que realmente o gramado agora fique muito bom e tem a capacidade ali, pelo que o CEO do Maracanã disse também, de suportar até 70 jogos no ano, que fica ali dentro dessa carga, divide com o Fluminense, né? Importante a gente dizer também, né? Eles vão ser divididos ali as partidas, mas esse novo gramado aí tem uma grande expectativa. Vamos ver que time deve fazer a estreia Quem vai pisar o do gramado do Maracanã. A gente tem o campinho do Flamengo aí, eu vou pedir a ajuda do Mansur para gente analisar, né, esse possível Flamengo, que teria Hugo no gol, 3 zagueiros, como o Paulo Sousa, né, gosta de usar, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz e o Felipe Luiz. Aliás, o Felipe Luiz, ele é um jogador que ele é chato no bom sentido, com gramado. Eu gostaria muito de ouvir o Felipe Luiz depois desse jogo. É uma contribuição que ele dá ao futebol brasileiro. Achou. Alertar que, assim, se cobra um jogo de nível internacional e velocidade, intensidade, Exato. num gramado que o jogador perde tempo para dominar a bola. Para domar a bola. Aí tem uma grande notícia, né? Primeiro, a gente fala muito em 3 zagueiros. Na verdade, é o Felipe Luiz fazendo o papel de terceiro homem na saída de bola, porque esse é um desenho do momento ofensivo do Flamengo. E aí tem 3 homens por trás. Quando o Flamengo perde a bola e defende, em geral, é uma linha de 4 tradicional. O Mateuzinho, que a gente está vendo como ala pela direita, ele volta para formar a linha de 4 defensiva. O Bruno Henrique, que nesse jogo, em tese, vai ser o ala pela esquerda, vai marcar na linha de meias. E aí vai ter o que não vem acontecendo no Flamengo e tem sido muito problemático, é essa compensação pelo lado direito, de quem faz essa volta. Não é natural para o Gabigol fazer isso o tempo inteiro, por questão de concentração, por questão de característica, por questões diversas, e por vezes o Flamengo se desequilibra desse lado. Já foi o Arrascaeta em alguns jogos, e por vezes o que o Flamengo faz para tentar compensar o Arrascaeta, onde ele estiver mais próximo, ele encaixa nessa outra linha de 4, e o volante mais pelo lado direito vem para o canto direito para formar a linha de 4 e defender o corredor, mas não é uma coisa que tenha sido tão coordenada. A grande notícia para mim é o Bruno Henrique, pela primeira vez, poder ser o ala pela esquerda. O Paulo Sousa ainda não tinha utilizado de início uma formação com o Bruno Henrique na ala. Por que eu acho isso importante? Esse modelo, a sensação que a gente tem olhando o trabalho inicial do Paulo Sousa, ainda precoce, ainda em construção, com muitas evoluções dentro desse modelo, mas que ele traz um desenho de time que é praticamente similar ao que ele usou nos outros trabalhos dele e começa a tentar encaixar os jogadores nesse modelo e não moldar um desenho ao elenco que ele tem, ao que os jogadores têm de memória tática, enfim. Não tem fórmula, não tem certo ou errado, mas, de fato, a sensação inicial, indisfarçável para mim, é que isso produziu alguns desconfortos. O Everton Ribeiro, fazendo esse papel pela esquerda, ele se sentia desconfortável. Ele é muito aberto como um ala, ficava menos influente no jogo. Quando ele trazia para dentro, naturalmente, como ele é canhoto, ele tinha mais dificuldade de achar o passe, de ter uma naturalidade como ele tinha vindo da direita para dentro. O Bruno Henrique entrando ali abre uma possibilidade. Nesse jogo vai ter o Pedro, então provavelmente por trás do Pedro o Gabigol e a Arrascaeta. Mas abre uma possibilidade de, quando tiver o Gabigol partindo do 9, de você ter o Everton Ribeiro como esse homem por trás, um pouco mais pelo lado direito, aproximando de uma função mais habitual para o Everton Ribeiro. A ver qual o caminho que a gente vai ver nesse Flamengo a partir de agora. Mas pelo menos você talvez corrija o desconforto. A questão é fazer com que o Bruno Henrique, jogando na ala, abrindo o campo,
nos metros finais de campo, tem a liberdade para fazer uma diagonal para a área. Uma das grandes características dele é essa chegada na área, inclusive para o jogo aéreo.